Olá, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais este devocional e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê revelação. Estamos meditando no capítulo 20 de Mateus e chegamos no versículo 29 e vamos estar lendo a história do cego de Jericó ou dos cegos de Jericó. Verso 29 em diante diz assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendiam para que se calasse. Eles, porém, gritavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Ok. Vamos lá. Nós temos aqui o cego de Jericó, uma história bastante famosa, né? Se tornou louvor, se tornou alvo de muitas pregações e não é de se esperar outra coisa, porque realmente é uma parte muito relevante da palavra de Deus. Mas ela é muito boa teologicamente. Você sabe, essa é uma das bases teológicas que é usado para provar a inerrância da Bíblia. Não sei se você já ouviu falar dessas coisas. Se não ouviu, você vai ouvir um pouquinho aqui. Algumas pessoas, e eu não estou com elas, dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eles dizem que nem tudo que está escrito aqui é inspirado e Deus aprova 100%, mas que há muitas coisas aqui que é inspirado. Você tem que ter, então, a sabedoria de achar o que é e o que não é. Eu acho isso uma grande tolice, pelo fato da história da Bíblia, tudo que ela passou, como ela foi criada, como ela foi subdividida, como ela foi colocada adiante e etc. Mas a maioria, se você é um crente que tem bases na Reforma Protestante, que uma dos pontos cruciais da Reforma era só isso, era essa inerrância, né? Sola Scriptura, somente as Escrituras, nada mais pode embasar a voz de Deus se não for Escritura e etc. Ok, então, por que esse texto ele realmente entra nesse debate? Porque as pessoas vão mostrar que essa mesma história ela é contada diferente. Mateus escreveu a cura de dois cegos em Jericó. Saindo eles, verso 29, saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava. Aí verso 30, e eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Esse mesmo texto em Marcos capítulo 10, versículos 46 até o 52, diz no seu primeiro versículo 46, e foram para Jericó. Quando eles saíam de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, veja que ele dá o nome, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, que estava sentado à beira do caminho, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim.
E essa mesma história lá em Lucas, capítulo 18, verso 35 até o 43, diz assim: E aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, você sabe, indo para Jericó, passando por Jericó, e o clamor do cego, exatamente o mesmo nos três textos. Isso tem uma prova cabal que está falando da mesma coisa nos três assuntos. Aí alguns falam, mas se a Bíblia não é inerrante, por que que Mateus viu dois e Marcos só um, e ele ainda fala o nome, e Lucas fala um, mas não fala o nome? Essa é a beleza dos evangelhos. Porque os evangelhos que foram escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos a partir da perspectiva de visão de cada discípulo. Olha, o evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, que era um discípulo, um ex-coletor de impostos que foi salvo. O evangelho de Marcos, ele é escrito por Marcos, mas quem está narrando os assuntos é o apóstolo Pedro. Então ele poderia simplesmente chamar o evangelho de Pedro, não tem nenhum problema. O evangelho de Lucas, Lucas é um médico, de fato, muito interessado nas coisas do Senhor, convertido, amigo de Paulo. Então a gente não vai falar que o evangelho de Lucas é o evangelho de Paulo, porque Paulo não andou com o Senhor nessa época, mas Lucas buscou todas as informações com quem andou com Jesus. Então ali ele deve ter pegado ideias de muitos discípulos ali para estar escrevendo o evangelho segundo Lucas. E o evangelho de João foi escrito por João, foi o último livro que ele escreveu. Primeiro foi Apocalipse, as muitas cartas, mas na Bíblia a gente só tem 3, e por último ele escreve o que ele viveu com o Senhor, por isso que ele viu o Senhor como Deus no céu, por isso que o evangelho de Lucas é um evangelho onde Jesus é mostrado como Deus. Ok, tudo perfeito, tudo orquestrado pelo Espírito Santo, tudo dentro dos conformes. E por que a Bíblia é inerrante? Porque isso aqui, esse fato daqui ter 2 cegos, ali ter um cego, ali dar um nome para o cego, não configura um erro, apenas mostra a visão e a perspectiva de cada um. Até porque Jesus não curou Bartimeu ou 2 cegos, ele curou inúmeros cegos, muitos cegos, muitos e muitos e muitos. E o apóstolo João fala que se fosse escrever todos os milagres do Senhor, não ia nem caber em livros no mundo. Ok? Por isso a Bíblia continua inerrante, ela não erra, ela é maravilhosa, ela é perfeita. Aqui, como nós estamos falando de Mateus, vamos ficar em Mateus. Você pode olhar e pensar, como assim Jericó? Jericó? Não falou lá no Velho Testamento que era para destruir Jericó e ninguém podia construir? Se um dia alguém lançasse o fundamento, seu filho mais novo morria, e quando entregasse o fundamento, morria o mais velho. Acredito que a ordem é essa, né? Se não for, é só o contrário, mais velho primeiro, mais novo depois, mas no fim morriam os dois. E aconteceu exatamente com um sujeito lá que tentou edificar. Aí como é que agora tem Jericó? Essa Jericó aqui, ela não é aquela Jericó que foi destruída por Josué. Mas ela é muito próxima daquele lugar. E aí ganhou o nome. Mas quem construiu essa cidade de Jericó aqui foram os romanos. Então o Senhor, ele deu aquela direção de não construção para os filhos de Israel. Eles não deveriam construir Jericó, mas os romanos são os romanos. O Senhor, ele tolera a ignorância, né? Igual no caso da Arca da Aliança, quando estava entre os filisteus
e eles roubaram a arca, tiveram muitos problemas com ela, depois devolveram nas vacas que nunca tinha nenhum bezerro mamado, com um rato de ouro, e devolveram, ficou lá na casa de Aminadab, até que o rei Davi tentou buscar. E quando o rei Davi tenta buscar, aí já não é mais o filisteu, já não serve mais a ignorância, porque eles têm uns livros para ler de como se transporta a arca. Aí os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá colocou a mão e acabou morrendo. O rei Davi ficou triste, e aí você vê que Deus, ele respeitou a ignorância dos filisteus, porque eles não eram chamados para lidar com a arca, mas não no caso de Uzá e de Israel, porque eles não podem ser ignorantes, eles são os detentores da palavra do livro. E isso é para nós hoje, nós somos hoje o povo do livro. Por isso é que nós fazemos devocionais, ensinos e livros e etc. Temos que aprender. Então essa Jericó aqui, né, é disso que estou falando, ela é uma Jericó do lado daquela outra que ainda estava em ruína, construído por romanos. E eles estavam passando do lado dela, eles não estavam entrando nela. E nessa passagem aqui tinha esse cego, e aqui Mateus 2 cegos. E quando eles veem que é o Senhor, começa a gritar. Parece que o Senhor não está ouvindo eles, típico do Senhor, mas ele está ouvindo. Realmente, quando você clama e o Senhor não te responde, é como se ele estivesse falando: vamos ver até onde você vai, até quando você está afim. E aí é onde você vai lá e clama, 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 e ele vem. Então o Senhor, nesse momento que as multidões, os discípulos se irritaram com a gritaria dos cegos e já estavam querendo expulsá-los dali, o Senhor fala: pera lá, o que vocês querem que eu faça para vocês? E eles então falam e queriam ver, e o Senhor vai lá e diz a eles: podem ver, abram os olhos. E é tremendo isso, né? Louvado seja Deus. Eles então depois seguem o Senhor, vão andando, seguindo o Senhor. Quando você querer ler esse texto com uma riqueza de detalhes, lê em Lucas, porque ali ele tem, né, algo, ele joga a capa, mesmo estando cego, ele joga ali a capa, aquela capa que dava para ele a garantia dele poder pedir esmola, porque ele já não precisa mais dela. Uau, é tremendo. Mas que o Senhor abra os nossos olhos para ver a tua palavra e não sermos contados entre os ignorantes. Por isso, a palavra que eu te falo hoje é essa: que o Senhor abra os seus olhos para ver, o seu coração para receber, os seus ouvidos, que o Senhor toque em você, para que você seja contado entre aqueles que o Senhor jubilou. Graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou que sejamos os pequeninos do Senhor, vendo, crendo, recebendo. Aleluia. Diga um aleluia aí onde você está, e que o Senhor te abençoe, te guarde, e nós vamos voltar amanhã. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.